E aí, pessoas, hoje eu tô aqui com o Rivelino. Oi, tudo bem? Bom, cara, você é professor, correto? Sim, correto. Tem quanto tempo que você é professor? Tem 8 anos. 8 anos, você dá aula. 8 anos. E você dá aula de quê? De quais matérias? Eu sou formado em História, né? E é minha paixão, mas este ano eu estou dando aula de Filosofia, de Sociologia. E né, no colégio que eu trabalho foi implantada uma nova disciplina chamada Socioemocional. Que legal, como que é essa disciplina? Essa disciplina ela não tem obrigatoriedade de notas, né? Mas ela vem com o intuito de trabalhar realmente o emocional dos alunos, que é aquilo que a gente sente que mais se perdeu, principalmente com a pandemia. Né? Muitos alunos perderam esse contato com os colegas, até de resolver atritos, né? Porque dentro da escola, a convivência com as pessoas diferentes, né, gera atritos e é lá que eles acabam aprendendo a resolver, né, essas questões. Então, essa disciplina, ela tem Como que é, tipo, na prática? O que tipo assim, é ensinado né? nessa disciplina? Então, cada ano é trabalhado De uma forma diferente, né? Mas todas elas trabalham a questão do autoconhecimento, da autorregulação, né? De entender suas emoções, né? Porque muitas vezes o aluno ele acaba explodindo ou não sabe identificar o que ele está sentindo. Entendi. E aí isso acaba gerando uma frustração, né, nesse aluno. Ele sente algo, a gente pergunta o que ele está sentindo, ele tenta... não sabe falar, a gente não compreende e ele fica com mais raiva ainda. É louco disso porque hoje, por causa do Henry, né, eu vejo muito sobre isso, porque às vezes a criança às vezes chora e ela não entende a emoção, mas porque o cérebro dela ainda não se formou o suficiente para entender a emoção, a gente não deixa a criança sentir a emoção, entender a emoção, a gente só quer que aquilo pare, às vezes aquele choro ou aquilo, e pequeno a gente não explica para a criança o que ela está sentindo, o que é frustração, sabe, o que é tristeza, aquele sentimento que você tá é angústia, sabe, tipo assim, entender o que a criança está sentindo. E aí quando ela chega adolescente, ela ainda não sabe. Exatamente, essa questão de tentar preservar demais, né, os filhos, né, só que essa preservação ela acaba criando certos bloqueios, né, na criança, no adolescente. Eu tenho alunos que você pergunta quais são os seus interesses, seus hobbies, e o aluno ele não sabe, ele nunca parou para pensar, né, sobre ele próprio. Né? Então essa disciplina ela vem nesse processo, aulas para desenvolver criatividade, né, desenvolver mais a questão da convivência, da fala, né, em público. Né? Você tem crianças, imagina que você tem adolescentes que são extremamente inteligentes. Né? Tipo assim, com notas maravilhosas, mas que não consegue falar em público. E não que isso seja necessariamente uma obrigatoriedade, né? Mas, tipo assim, às vezes até um desejo do adolescente falar em público, ele não consegue falar. Sim, é a questão da insegurança. Né? É o que eu vejo muito nesses alunos, né? Eles se sentem inseguros. Né? Então, também essa disciplina ela vem, né, nesse sentido de tentar, né, superar esses obstáculos, né, da insegurança. E isso, assim, essa matéria, né, tipo assim, ela partiu de você, da escola, você começou a pesquisar, como é que foi isso? Não, partiu da escola. Né? No ano passado, eu trabalhava só com filosofia e a sociologia, e aí eu recebi o convite, né, de... lecionar, e como que foi? Tipo assim, e, assim, foi assim, muito... me pegou assim, né, de surpresa, mas de um ponto positivo, né, de ter essa oportunidade, né, essa confiança, né, no meu trabalho, né, eu entrei na escola, tinha 2 anos, era o meu 2º ano, né, e já assumi essas turmas, e aí com esse convite eu também tive que fazer algumas escolhas difíceis, né, porque eu trabalhava em outra escola e não daria para conciliar, então eu tive que largar, né, as aulas de história que é sua paixão. Também é minha paixão, né, e por essa troca, esse ano eu não estou dando aula de história. De história. E o que te fez apaixonar por história? E quando isso aconteceu? Então, a área de humanos a gente vai acabando, assim, eu fui acabando... eu não sabia que eu gostava de história. Entendi. No sentido, mas eu sabia do que eu não gostava. Entendi. Então já era já era um ponto de partida, né? Mas
eu tive muitas experiências, né, que eu aprendi com elas. Na minha primeira vez que eu fui fazer vestibular, eu estava totalmente perdido. Né? Eu fiz para engenharia geológica, administração e história. É muito cedo, né? 17 anos você decidiu o que você vai fazer da sua vida, né? É muito cedo. É muito cedo. Eu acho, tipo assim, às vezes um pouco cruel, sabe? Um menino de 17 anos falar assim, o que eu vou fazer pro resto da minha vida? Sim. E na minha família Histórico, não tinha um histórico, sabe? De fazer faculdade, né? Eu fui, fui o primeiro a fazer faculdade fora, né? Dentro da minha família, que eu falo, o núcleo principal, né? E não tinha esse apoio, né? Inclusive de mostra de profissão. Minha escola nunca me levou em uma mostra de profissão, né? Então eu fui tudo aprendendo assim a duras penas, né? E aí eu tento passar isso para os meus alunos também, as minhas experiências, né? Para que eles aprendam com os meus erros e não, né, com os erros deles, né? Mas que tudo o que eles escolherem, eles podem mudar, né? Nada é definitivo. Quantas pessoas mudaram de profissão, fizeram um grande sucesso com 50 anos, com 60 anos. Então isso não é... Mas aí você estava perdido em qual... que você ia cursar. Sim. Aí eu não passei. Não passei em nada. Né? Na verdade, eu passei em História, né, na UFOP, mas já foi de terceira chamada e eu também já não quis ir. E eu, né, passou 6 meses, eu prestei o vestibular depois de novo. E eu falei assim, agora eu vou focar, agora eu quero só História. E aí eu fiz o FCJ e o FOP. Aí eu passei nas duas. Né? Tá vendo como que o foco ele já... né, você canaliza todas as suas energias, né, em vez de dispersá-las, né? Então fez com que eu, né, passasse, né? E aí eu optei pela UFCJ, sem nunca ter ido em São João del Rei, né? Caí lá assim de paraquedas também, né? Porque eu tinha um amigo lá, então eu me senti que seria mais acolhido, mais seguro, né? Porque eu também não conhecia nem o curso da UFOP e nem o curso da UFCJ, não sabia como que era, né? Porque eu não tive essas mostras, né? E eu acho isso fundamental, mas não me arrependo, não me arrependo. E assim, qual parte da história que você mais gosta, seja de lecionar ou seja para você, assim? E primeiro, história brasileira ou mundial? História mundial, né? Uhum. Principalmente século XX, né? Que é o que também acaba atraindo mais os alunos, né? Então eu gosto muito dessa parte de guerras, né? Regimes totalitários, e aprendi também a gostar de história do Brasil, mas na época da faculdade mesmo eu não gostava muito não, né? Mas a partir do momento que você vai tendo esse contato, vai ensinando, vai estudando para ensinar, eu aprendi a gostar também. Mas essa parte de guerras... tipo Segunda Guerra Mundial. Que é o que os meninos, no geral, gostam, né? No 6º ano, o menino me pergunta, quando é que a gente vai estudar a Segunda Guerra Mundial? Quando a gente vai estudar... Eu falo assim, tem um longo processo, muita coisa mas pra chegar. tudo que eles perguntam, né, se der para responder na hora, né, eu respondo. Não costumo... falar assim, não, outra hora a gente vê, e cortar o assunto. Sim. Porque você corta o interesse, né? Você corta o interesse do menino, né? Mas você sempre quis ser professor? Não. Os alunos costumam me perguntar isso, né? E meus colegas também de trabalho provavelmente já devem ter escutado essa pergunta, né? Quando eu comecei a cursar História, eu sempre gostei da área de arte, de museu, né? De patrimônio. Legal. Tanto é que eu fiz um estágio, né? Até remunerado sobre patrimônio, né? Fiquei viajando várias cidades de Minas Gerais, né? Mas meu sonho era ser policial. Policial militar. Esse era o sonho. Isso seria muito legal mesmo. Ou qualquer área militar, né? Entendi. Inclusive eu cheguei a fazer EPICAR, prova, né? Não consegui passar por conta da matemática, né? A bendita matemática. Então, mas eu sempre quis essa área militar, né? Valorizo muito, né? Mas hoje eu não tenho, né? E, assim, há alguns anos já descobri que não era meu perfil, não era. Eu só queria, né? Eu só queria. Essa falta de norte. De ver como é na prática. Hoje em dia tem uma disciplina, né, que foi implantada. Ela é trabalhada muitas vezes de uma forma errônea em várias escolas, né? Mas a forma com que eu abordo ela com os meus alunos, que é chamada projeto de vida,
forma com que eu abordo com meus alunos é nesse sentido, né, de dar esse norte, né, de apresentar visões diferentes, que eles busquem, né, conhecer, conversar com pessoas, né, de outras áreas. Não, isso é muito importante. Eu lembro que eu quis fazer algumas coisas assim durante a minha vida que não são, eu vou falar das coisas que não são envolvidas com arte, porque as que são fariam sentido, né? Mas, por exemplo, eu já pensei em ser militar e tal, uma época, e o meu TDAH com a questão de rotina eu não daria certo de forma alguma. E... Seria expulso da corporação. Com certeza, no primeiro dia. E eu pensei, o meu cunhado é engenheiro eletricista, né? E eu acho muito legal, na prática, eu troco as tomadas tudo aqui em casa, troco chuveiro, faço toda essa parte, aprendi com ele, claro, mas eu odeio matemática, eu sou péssimo em matemática, eu tomei pau em matemática, então, tipo assim, eu nunca conseguiria fazer essa faculdade, sabe? Sim. Não tem nada a ver com a prática eu acho legal, e isso é muito louco, né? Muita coisa que na prática, tipo assim, é interessante, é o que acontece, acho que às vezes os meninos vêm, né, tipo assim, é legal, isso aqui e tal, mas é quando você vai ver o que você tem que estudar de teoria, o que você tem que fazer, é completamente diferente. E tem uma diferença entre gostar de fazer algo, né, e você estar preparado para trabalhar com aquilo. Com certeza. Eu sempre questiono os alunos, olha, você gostar de jogar bola é diferente do que você ser um jogador profissional. A galera só vê o glamour do cara jogando. Que tipo exige assim, toda uma preparação, uma disciplina. De academia que os caras têm que fazer, preparo físico. Não, eu fico vendo esse preparo físico, tipo assim, eu durante um tempo da minha vida quis jogar basquete, apesar da minha estatura, mas realmente cheguei a um período a sonhar com isso mesmo. E a parte física é tipo assim... É absurda. E é tipo assim, um jogador de basquete que joga, sei lá, profissionalmente dos 18 aos 35 anos, é isso todos os dias. É aquela parte física absurda todos os dias. Do que você está disposto a abrir mão, né, para fazer aquilo, sabe? E aí eu acho que é isso, acho que é muito isso para escolher o que você quer fazer da vida, né? O que você está disposto a abrir mão, o que você está disposto a fazer mesmo não gostando, porque qualquer emprego você vai não gostar de várias coisas que você faz. É inevitável, não existe ninguém, se alguém fala isso, eu acho que é mentira, tipo assim, eu gosto de tudo que eu faço no meu emprego. Você pode até gostar de tudo que você faz no seu emprego, mas a questão, por exemplo, eu adoro editar vídeo, coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu não adoro editar todos os dias, 24 horas por dia. Sim. Sabe? Tipo assim, depois de um tempo, a quantidade do que você faz se torna maçante. É o trabalho. Exatamente. Tudo aquilo que se transforma em trabalho, ele vai ter por mais que você goste, e você tem que gostar mesmo, né? O gostar, ele é fundamental. É fundamental, né? Mas tudo que se torna trabalho, você precisa ter um descanso, né? Você trabalha para ter a recompensa. Exatamente. Né, depois. Mas, e até falando sobre isso, né, eu te vejo muito nas festas de 15 anos. Muito louco, todas as vezes. Sempre louco, dançando em todas as festas. E como que é isso, cara? Tipo assim, porque eu acredito que isso, né, vem da sua proximidade com os alunos, e como que você separa isso, como que surgiu isso? Na verdade, surgiu recentemente, né? Do ano passado para cá, né, na verdade, né, quando fui convidado pela primeira vez. Mas por que eu tento me divertir? Eu me divirto, né, e não me importo com o que as outras pessoas estão pensando né, sobre mim, né, se eu estou passando vergonha, se eu não tenho vergonha de dançar dessa forma perto dos pais. E até, assim, até de talvez as pessoas pensem, né, talvez tenha opinião sobre isso, que tipo assim, sei lá, eu dançar e me envolver na festa tiraria tipo minha autoridade dentro da sala de aula. Sim, de forma nenhuma, né? Eu separo, né, os dois ambientes de trabalho. Né? E faz com que eles separem também. Sim, né? Então, assim, por mais que eu tenha uma proximidade, pode, né, qualquer aluno que né, você perguntar se houver algum dia se houve algum dia que eles precisaram ter a sua atenção chamada, né, serem corrigidos, eu não deixei essa proximidade impedir isso, né, passar a mão na cabeça, né, digamos assim. Não sempre, né, fui bem firme. Então a minha proximidade com eles vem numa relação exatamente de querer o melhor para eles. E o querer melhor não é deixar fazer o que quer. E deixa eu te perguntar, eu já até vi esse memezinho assim, eu concordo com ele em partes, eu queria saber a sua opinião, que é o seguinte: se a gente vê o tanto de coisa que evoluiu no mundo, né, você pegar, sei lá, 100 anos atrás, como que tal, né, os carros eram, como outras coisas eram, e você pegar a educação como ele era há 100 anos atrás, ele é muito parecido com o que ela é hoje. Sim. Isso aí, muita evolução.
É difícil pra mim falar sobre isso, porque eu não sei também o que fazer. Eu só tenho uma crítica. Não, tá, eu tenho algumas opiniões, mas no geral eu tenho mais a crítica do que o que fazer. Eu acredito que você vai ter mais opinião sobre isso. Mas assim, o que falta na educação? O que falta? Bom, o clichê, investimento. Sim. Hoje eu trabalho em 2 escolas particulares, né? Tem um investimento muito bom, né? Então eu vejo que há uma diferença, né? Mas o investimento principalmente para que o professor ele possa se dedicar, né, exclusivamente a uma única escola. Isso sabe, é o meu sonho enquanto profissional, enquanto professor. Eu lembro quando eu conversei com a Bruna sobre isso. A Bruna, né, é professora de formação e tal. Eu não coloquei, me perguntam às vezes, onde você vai colocar o Henry para estudar? Eu não coloco o Henry para estudar em nenhuma escola, e eu sei que não paga o teto, pelo menos não paga. Sabe, tipo assim, eu não coloco assim de forma alguma, sabe? Isso pra mim é o mínimo, né? Era pra ser o mínimo. Sim. Então, eu acho isso muito absurdo e é uma realidade muito triste que acontece muito na maioria das escolas, pra falar a verdade. Então, eu acho isso muito triste. Então, pra mim, isso já era o mínimo. A valorização financeira, eu acredito que é ridículo não ser, sabe? Tudo hoje depende da educação para chegar em algum lugar, então é ridículo não ser. Mas, além disso, o que você acha que deveria mudar? A gente, por exemplo, algumas coisas que eu acho que são interessantes que não tem, por exemplo, que a gente fala sobre economia na escola, que é uma coisa que deveria ter. Eu falo por mim. Tipo assim, pra mim eu dei muita cabeçada na minha empresa por não saber. E hoje também só consigo fazer as coisas por causa da Bruna. Essa parte não depende de mim, porque eu não sou bom nisso. Mas algumas matérias que deveriam ter, a gente não sabe os nossos direitos. A gente não aprende sobre isso. Né? Meu irmão até fez eu não sei como tá, em que pé tá isso, mas ele tem um projeto que chama Direito na Escola, tal, que é bem legal. Mas, tipo assim, o que precisa inovar na educação? Eu acho que você já começou a abordar o caminho correto, sabe? Fazer com que os alunos, né, reconheçam nas disciplinas que eles têm na escola essa aplicação prática no cotidiano, na vida deles. Eu não quero aprender Bhaskara, velho. Se eles não reconhecer que aquilo é importante, que vai ser útil, eles não vão aprender. Então, ter essa mudança de postura, né, de mostrar para eles, falar assim, olha, por que isso é útil? E não precisa ter novas disciplinas. Né? Na própria matemática, você consegue aplicar, né? Quando você vai dar, sei lá, uma aula de juros, né? Eu não tenho muita propriedade para falar de outras áreas, né? Mas acredito que você consegue, né, abordar ali coisas, né, de transações, de banco, né? Sim. E na área da filosofia, eu costumo abordar essa questão de direitos, né? Olha, isso daqui está na Constituição, né? Tem diferença entre você ter uma liberdade de expressão e você utilizar isso para cometer crimes. Bem diferente. Você, numa democracia, né, você tem opiniões diferentes, né? Você pode não concordar com o que tal político fez, mas você atacar a pessoa, né? Falar que ela não deve existir, tudo isso eu procuro ensinar, né? Essas questões diferentes. E eu acho que todas as áreas, né? Eu acho que dá para ir aplicando ali Mas eu acho que é porque os professores, antigamente, pelo menos na minha época, né, não se importavam um pouco com isso. Sim. Assim, no geral, claro. Não dá pra falar de todo mundo, óbvio. Sim, mas eu digo assim, no geral, pelo menos os meus professores nunca se importaram com isso. Eles davam a matéria que tinham que dar e é isso, sabe? E, tipo, dane-se. E uma coisa que eu queria saber também era assim, a tecnologia hoje está completamente envolvida e o quão você pode encaixar isso dentro da sua aula, mas ao mesmo tempo o quão prejudicial ela é e que você precisa contorná-la. Então, os alunos eles ainda não têm essa maturidade para conseguir separar. Né? Então, você, por exemplo, permitir que os alunos tenham um celular dentro de sala de aula, eles vão a todo momento consultar, e isso vai, né, perder o foco. Né? Então, a gente tem os espaços, né, os momentos, algumas atividades, né, exclusivas que precisam, então a gente utiliza para realmente ficar uma coisa mais dinâmica. Mas aí, por exemplo, até vendo disso, a gente teve há pouco tempo o governo de São Paulo tirando os livros e dando só livros digitais.
Pois é, eu li essa notícia ontem, né? E, inclusive fiz outras matérias falando que, inclusive, países, né, que são muito mais, né, digitais, né, do que nós, né, como a Suécia, está indo na contramão, né? Ou seja, o governo de São Paulo está indo na contramão desses países que já estão, né, bem à frente, né, de nós. Porque dá para você trabalhar o livro físico. Nada, eu acho que se compara ao tato, né? De você pegar um livro, né? Você sentir ele. E colocar uma tecnologia desnecessária no momento desnecessário. Sim. E aí, qual que vai ser o suporte? Vai ter suporte para estudo, né? Na época da pandemia, com a questão, né, das aulas online, quantos problemas a gente não teve, né? E se tivesse uma outra pandemia, né? Deus me livre. A gente ainda pegaria a gente de surpresa da mesma forma. Da mesma forma. A gente pode falar assim, não, agora a gente já está algumas coisas ou outras, obviamente, eu sabia, mas não, tipo assim, seria ruim, tipo assim, na questão de educação, continuaria tendo vários alunos, isso, atraso. Teria vários alunos ainda sem acesso à internet, sem contato. É que a gente, tipo assim, querendo não vive numa bolha, né? Porque a maioria do Brasil, assim, se você for olhar, não teria acesso. É muita gente que não teve acesso e que foi muito prejudicado. Na época da pandemia, eu trabalhava em 4 escolas. Isso vem até na questão da desvalorização, né, do profissional, né? Então, assim, eu trabalhava em 4 escolas para mim ganhar quase o mesmo tanto que a minha irmã ganha trabalhando em um emprego. Então, assim, é complicado. Então, por isso que eu falei do meu sonho, né, de poder ter um emprego só e tirar o meu sustento dele. Mas, então, na época da pandemia, eu trabalhei em 4 escolas, sendo 2 delas particulares e 2 públicas, né? E aí eu vi essa diferença, sabe? E não é culpa de um ou de outro, né? É a realidade. É a realidade, né? Então, assim, teve alunos que foram aprovados, né, sem ter aprendido, né? Sem ter conseguido. Esse é o problema da escola também. E como que eu vou reprovar um aluno desse? Não tem como, né? E sendo que em outras escolas eu dei a mesma aula que eu daria em sala. A única diferença era, né, o online, mas cobrei da mesma forma, porque eu tinha esse recurso, eles tinham esse apoio, né, esse acesso. E a gente estava até falando das coisas de mudar na escola. Uma questão que sempre para mim foi uma questão é a questão da nota. Isso é muito complicado. A gente viu, né, estava até falando de um vídeo que fala, né, de uma escola. Você lembra o país? De Singapura. Singapura, que fala que tem uma mensagem para os pais, né? Falando que, tipo, não se preocupe porque seu filho, ele pode ser ruim em matemática, mas às vezes ele é um artista que ele não vai precisar de matemática. Ele vai ser um esportista que ele não vai precisar da física, né? Então ele vai trabalhar, às vezes, numa coisa que talvez não precise de uma dessas matérias que né, que vai ter a prova e tal. Mas aí você tem a questão da nota, que você vê um monte de gente que estuda pra caramba pra aprender a prova, acabou a prova, já não sabe porra nenhuma daquilo e esquece aquilo pro resto da vida. Exatamente. Essa parte da nota também é algo que me pega muito, né? E como eu também abordo, não é a exclusividade minha, né? Isso daí já vem sendo... tendo uma mudança, né, de pensamento dos meus colegas, né, professores. Talvez alguns mais antigos ainda são mais resistentes, né, de uma outra geração, mas quem está entrando na educação agora, né, sempre tem essa pegada, né, de mostrar que realmente a nota, ela não importa. Aí os meninos importa sim para me passar de ano. Sim, né, nós temos esse problema, né, mas eu falo assim, olha, então pelo menos o mínimo você, né, consegue, mas entre um 15 e um 25, né, vai passar da mesma forma, né? O que importa é o que está por trás dessa nota. Você se esforçou e mesmo assim não conseguiu aquela nota? Ok, cara, tá tudo bem, né? O problema é você utilizar de que a nota não importa para não fazer nada, né? Mas eu sempre faço isso. Se esforçou? Então, ok, né? Esse é o caminho. Você não vai conseguir... porque um menino, sei lá, tem uma prova de 10 questões, né? E aí ele acertou 5. Tá fora da média. A média é 6, né? Sim, hoje é 6. Hoje é 6, né? Hoje é 6, né? Então, se ele acertou 5, ele ficou fora da... Sim. Mas ele aprendeu as 5. O menino foi lá, fez as 10, fechou a prova. No dia seguinte, ele só estudou pra caralho e ele não sabe mais porcaria nenhuma daquele que aprendeu. O menino que não teve a nota
aprendeu mais coisa. Ou então, colou, teve isso, métodos... Tem né, que eu acho, tem um negócio que eu acho isso legais. fantástico. Acho que se eu fosse professor, eu daria 10 pra todo aluno que fizesse isso. Que é tipo assim, você vê na internet um monte de meme assim, que tem uma pergunta, e o menino responde a pergunta, às vezes não tem nada a ver com a matéria, mas é engraçado, sabe? Tipo assim, a resposta tá meio que certa. Se você for olhar, ele não tá errado. Que é tipo, essa é bem idiota, mas foi a única que eu lembrei, que é tipo assim, matemática, onde está o triângulo? Ele, um círculo e falar aqui. Ele não tá errado. Sim. Eu gosto disso. Ele não tá errado. Sabe? Eu gosto de quando o aluno ele tem, mesmo que seja assim, você percebe que ele quis fazer uma gracinha, uma pegadinha, percebeu que dá dupla interpretação às perguntas. E se ele conseguiu perceber isso, é muito mais difícil você perceber isso do que você saber, às vezes, a resposta. Sim, porque é algo que pega a gente até despreparado. Então, você assim, poxa, olha a sacada que o aluno teve. Né? E às vezes um menino desse... Aí, o que eu acho, assim, muito triste, que você quer, na prova, que o menino responda aquilo que se foi perguntado. Ele entra no mercado de trabalho, o que você quer que ele responda além do que foi perguntado. Que ele entenda o duplo sentido, que ele faça além daquilo. Sendo que preparado a vida escolar dele toda para responder só o que estava na prova. As habilidades que estão sendo mais cobradas hoje as habilidades, né, de criação. Memorização, né, já não vale mais. Né? Você tem um computador. Até exatamente, a pessoa que sabia tudo, você que faz exatamente. Isso, né? E as pessoas acham resolver que o problema é muito mais importante. Saber, né, muitas coisas decoradas, né, saber o nome de todos os países, né, o nome de todos os presidentes, toda a dinastia Ming, ali, sei lá, isso não te torna inteligente. Né? Hoje em dia a gente fala de múltiplas inteligências, né? Ou seja, você é inteligente em uma determinada área e não em outra, isso não te faz, né, não ser inteligente. E aí entra essa questão da nota não importar. Né? Você sabe quanto, né, de nota, né, quais eram as notas, né, do Pelé? Isso daí, né? Eu também não. Isso não importa. Exatamente. Ele deixa de ser um gênio no futebol? Ele pode ter tirado matemática fechada ou zero. Ou zero, não importa. Não, e tipo assim, exatamente. Mas é muito louco que a pessoa fala assim, mas ele trabalha numa área que não tem nada a ver. Mas você pode pegar alguém que às vezes trabalhou numa área que tem tudo a ver e tirou notas ruins em outra área. Às vezes o cara você deu exemplo, você dá aula de história, dá aula de filosofia e tal, e era ruim em matemática. E tudo bem. Então eu penso assim, o aluno ele não foi bem na minha disciplina de filosofia, né, de sociologia, mas ele participa, né, aquela ele se questão, esforça, né? Aquela questão que eu falei de se esforçar, ele não está lá brincando, né, ele está tentando, né, mas não consegue. E tem coisas que se eu for tentar fazer várias vezes que eu não vou conseguir, né, e eu tenho que ter essa ideia, né, das minhas limitações, né, da minha realidade, né, e aí eu penso, e nem outra disciplina? Né? Será que se eu reprovar esse aluno por conta, né, de duas disciplinas ali, será que eu não estarei prejudicando o futuro desse aluno? Com certeza. Sabe? Então, assim, uma reprovação nas mãos, né, de um professor, ela é muito pesada, é uma responsabilidade muito grande, né? Hoje eu não acho, sinceramente, eu lembro na minha época que, tipo assim, eu acho que na minha época já falava que você não podia reprovar com uma matéria só, eu não sei como é hoje, mas hoje eu acho que isso realmente faz muito sentido. Na época eu nem entendia e tal, falava assim, nossa, tem que reprovar mais, faz muito sentido você não poder reprovar em uma matéria só. Sim. Tem vários, né, mecanismos, né? Se você for olhar, às vezes até consegue mesmo, né, reprovar, mas eu acho que a gente tem que ter assim, um cuidado muito grande. Né? É claro que tem casos, né, que vai haver a reprovação e ela vai servir para que o aluno ele cresça. Entendi. Né? Que ele aprenda com esses erros, no caso de alunos que não têm a responsabilidade, né, um compromisso, a dedicação, a disciplina, foco. Né? Então, pode ser que ela venha a ajudar. Entendi. Como o caso de você não passar a primeira vez numa prova de um concurso, mas falar assim, não, eu quero isso, né? É isso que eu quero. E você vai lá e tenta de novo, É o caso de pessoas que tentam medicina, que geralmente é o mais concorrido, e vai passar lá na quinta vez. Né? E aí entra, eu falo muito, né? Entra essa questão
das notas, né? De novo, porque a medicina, né? Por exemplo, são, sei lá, no FMG eu não sei, 40 vagas, 80 vagas, não sei, de cada semestre. Tá, vamos pôr 80 vagas, né? Um número fictício, eu não sei se é a realidade. 80 vagas. Quantos estudantes não fazem essa prova para fazer essas 80 vagas? Muita gente. Quantos? Né? Milhares, né? Sei lá, 5 mil, 10 mil, não sei. Mas são muitos, né? Cursos, né, muito almejados no Brasil inteiro. 80 vão passar. Aquele restante ali, por conta de, às vezes, de empate, de idade serve para desempatar. Né? Então, por conta de uma idade que desempatou, que é um critério de desempate, você vai falar que ele é incapaz? Entende? Aí você, não consegui, eu sou incapaz, né? E a gente falou, igual você falou, das notas, mas a gente também não tem um sistema melhor ainda, né? Por isso que no mundo ideal a gente avaliaria individualmente cada aluno. E pelo seu esforço, não pelo seu resultado. Cada aluno a gente... Mas como que você faz isso? Não tem como. Então, a minha ideia é essa. É o mínimo. Eu falo para os meninos, olha, então pelo menos o mínimo vocês têm que fazer. Porque dentro do sistema de avaliação a gente não avalia só a nota. Né? Tem outros critérios. Um trabalho. Um trabalho, todo aluno, ele consegue tirar nota total no trabalho. Né? Desde é exatamente esforço. Eu lembro que eu aprendia muito mais com o trabalho do que prova. Os trabalhos. Você tem que fazer. Você está seguindo as orientações? Não segui. Poxa, então, né, faltou alguma coisa ali, né, você não entregou completo. Então, você seguiu as orientações, né, você foi criativo no seu trabalho, você consegue notas de outra forma, né? Por isso que a gente não pode focar também só em falar em provas, né? É verdade. Porque as notas vêm de outras igual formas. aquele meme que o filho pede a cartolina para a mãe no domingo, pro trabalho na segunda de manhã. Exatamente, né? Então, a gente mudar essa mentalidade de nota dos pais, mas principalmente dos alunos, né, é algo que é um desafio. E falando sobre nota, mas você era um bom aluno? Você tirava notas boas? Então, eu sempre me considerei um bom aluno, mas eu acho que a cobrança que tinha também era pouca. Então, dentro, né, da minha turma, eu me considerava, né, um bom aluno, tinha boas notas, né? Mas eu nunca precisei, por exemplo, estudar. Eu não estudava em casa. Eu era o tipo de aluno que eu cobro dos meus alunos hoje, né? Presta atenção na aula, você não precisar. Sabe? Eu às vezes passava no terceiro bimestre, né, para que eu não estudasse mais. Porque eu também sempre fui uma pessoa muito preguiçosa, né? Então, esse é um dos meus grandes defeitos. E né? esportes? Então, esportes. Eu sempre gostei, né, de esportes, mas eu nunca fui bom em nada, né? Já tentei jogar bola, né, quando era pequeno, mas não me adaptava, né? Sempre fui mais gordinho, né? Mas quando eu me sentia acolhido, né, entre amigos, eu jogava. Entendi. Mas nunca fui bom. Né? Hoje em dia eu jogo, né, bola com os professores e os alunos, né, porque eu me sinto acolhido naquele ambiente ali. Todo mundo sabe que eu sou ruim, eu sei que eu sou ruim. E né? não você está lá pela diversão. E é isso. Né? Então, assim, eles me aceitam dessa forma, né? No dia que, né, começarem a perturbar e falar assim, você está jogando mal, aí você para. Não paro. Entendi. Né? Então, assim, eu faço aquelas coisas que me fazem bem. Sim, né? Então, hoje eu corro, gosto muito disso. Mas, na minha infância, eu fazia esportes, só que não precisava de questões físicas, né? Por ser mais gordinho mesmo, né? Tá. Inclusive, eu tive um episódio na escola, eu sempre lembro desse episódio. Eu falo que não me afetou, mas afetou, porque eu lembro dele até hoje, né? Que foi, né, numa aula lá, o professor pediu pra gente fazer polichinelo, e eu fazendo, achando que estava fazendo direito, pelo menos, né, na minha visão, e ele gritou lá, pula abóbora, né? Então, assim, eu fiquei muito sem graça, né, naquele momento, né? Constrangido mesmo, Pelo né? amor de Deus, né? Então, é muito absurdo. E assim, né, a gente
naquela época eu aprendi a não reclamar, a aceitar as coisas, era normal, né? Mas aquilo pegava, né? E pegou, né? Porque marcou. Com certeza. E você era tímido? Sim, eu era bem tímido. Mas dança nas festas hoje igual... Exatamente, né? Depois que eu comecei a ir para a faculdade, ter contato com pessoas diferentes, eu vi que eu podia ganhar um mundo, ser quem eu era, sem ter o julgamento, né, de outras pessoas, sem me importar com o que as outras pessoas né, achavam de mim ou acham de mim. Então isso fez com que eu me tornasse uma pessoa mais feliz. Entendi. Né, de aproveitar mais a vida. Eu nunca dancei quadrilha na escola, nunca participei de algum evento na escola. E hoje, enquanto professor, se eu tiver a oportunidade de dançar quadrilha, se eu tiver a oportunidade de me fantasiar, se eu tiver a oportunidade de dançar, de brincar com os alunos, tudo isso eu faço. Na minha função de professor, eu quero que eles participem, né? Eu quero participar, porque eu vejo o quanto que eu perdi isso, né? E é uma coisa que não tem volta. Eu tento recompensar, mas é uma recompensa que né, tá vindo... Não é uma recompensa, né, na verdade. Vai pro né? futuro. É outra coisa, né? Aquilo lá já passou, eu já perdi. Então, às vezes, o aluno ele não quer participar né, de uma dança porque... Não que ele não queira, mas porque os colegas vão zoar. Né? Ou ele não sabe, né? Aí me pergunta, você sabe dançar, Rivelino? Você sabe cantar? Não sei. Eu não sei fazer várias coisas, né? Mas eu não deixo eu não saber me impedir de fazer. Né? Se já viram aí os vídeos meus aí nos stories, sabe que eu não tenho ginga nenhuma, né? Fico totalmente perdido. Mas se precisar rebolar, o meu rebolado é aquele ali, vou até o chão. Né? Minha esposa... Fico feliz assim. Não, minha esposa, ela... ri muito de mim, da minha falta de ritmo, de misturar as músicas, né, amor? Misturo muito as músicas, né? Começo a cantar porque eu não sei nada, mas eu canto. Entendi. Sabe cantar? Não, mas eu canto. Então, eu tento passar isso muito para os meus alunos, né? Porque eu me tornei uma pessoa melhor. Entendi. Então, assim... E isso começou então na faculdade, que você começou a se soltar. Sim, né? Amizades, né? de diferentes, né? Outras visões. E eu também queria, né? Curtir, né? Exatamente aquela questão, né? Ficou preso demais e agora você quer curtir, quer conhecer o mundo, né? Eu tive praticamente assim, duas vidas, né? Uma vida antes da faculdade e uma vida né, depois. E aí nos 2 primeiros anos da faculdade foram assim... bem intensos em questão de festas, né, de sair. E num desses momentos foi na Copa do Mundo, né, de 2010. E foi em julho, não lembro muito bem o dia, acho que foi dia 20 e poucos, que teve uma festa lá em São João del Rei, agora eu não me lembro se era o Raimundos, né, se era Ratos de Porão, mas era uma casa de show lá que chamava Kalahari. Hoje em dia ela nem existe mais. E aí foi uma loucura, porque eu nunca tinha ido num show de rock. Não sabia como era, né? Começou com o Ratos de Porão. Rock eu conhecia de estilo musical e às vezes escutar alguma coisa, porque eu também nunca fui de escutar música, né? De ter um som em casa, de fazer, vou escutar música. Então eu não conhecia. E aí, né, fui eu... e um amigo, mais 2 amigos, né, meus, mais um mais velho. O outro a gente acabou se perdendo dele no meio da festa, então ficou só eu e esse amigo mais velho aí que é médico e tal. E aí eu foi começar o show e eu fui, né, no espaço. E aí era um espaço mais alto, como se fosse uma casa de 2 andares e embaixo uma área de terra, tipo um campinho, né, e o palco lá. E aí tá lá, para anunciar o show, e aí começou a tocar o show, e eu tô lá pulando, e aí de uma hora para outra eu vejo que abriu uma roda, e aí eu fiquei meio assim... Você ficou no meio da roda. O que tá acontecendo? E antes de prestar atenção, eu já tava levando cotovelada, eu já tava levando chute, Você tava num show de punk, né? todo
torto, né? E aí eu saí, eu achei que tava tendo realmente uma briga, né? Não entendi o que aconteceu. Eu fui entender isso daí anos depois, né? Que era um moche, né? E eu perdi o meu tênis, um par, né? Um pé do tênis ficou lá no meio. Eu subi, né? Correndo. Todo mundo em cima da você. Eu falei assim, que loucura é essa, gente? Aí eu tive que esperar o show acabar, todo mundo ir embora pra me caçar o meu tênis lá. Achei ele, né? Todo meio que destruído, assim, mas achei, né? E assim, esse dia foi muito louco, porque aí eu tava virado, depois esse amigo meu, né, tava, né, com as meninas lá, e elas convenceram a gente a ir numa boate gay. Logo depois. Logo depois, na sequência, né, já de madrugada ali. E eu falei assim, vamos lá, né? Não tem problema com isso, não. Exatamente, né? O som. E eu fiz, tudo bem, vamos. E assim, nunca tinha ido. Não sei se é comum, né, que lá, um ambiente assim, bem realmente deslocado, mas uma parte que me marca, né, nessa boate foi quando eu fui no banheiro e era um corredor assim, muito estreito, né, a pia, né, você ficava aqui e tipo, quase não tinha jeito de passar aqui, né. E assim, aí se for lavar a mão assim, as pessoas acabavam te relando ali, né? Eu falei assim, gente. Propositalmente ou não, né? Propositalmente ou não, né? E aí eu falei assim, não, né? Vamos embora. A gente não ficou muito tempo, não, também porque já estava amanhecendo. E aí eu cheguei em casa, outros colegas da faculdade, né? Vamos para Ouro Preto, né? Assistir o Jogo do Brasil. Né? E eu virados, vamos, bora, né? E isso daí eu fui para Ouro Preto e voltei, então assim, foi um fim de semana, né? 2 dias assim, muito louco, né? Muito louco. Teve outras, né, histórias, né? Uma delas que, assim, risco de vida, né? A gente marcou de ir num festival de história, né? Eu e mais 4 colegas. Então estranho falar risco de vida num festival de história, né? Não parece muito... Verdade. Verdade, mas não no festival, mas as coisas que aconteceram no caminho, né? Entendi. Então, assim, primeiro a gente já foi o carro super lotado, né? Era 5, mas com malas, né? E tudo mais, então muito abarrotado, muito comprimido, né? Que carro que era? Era um Fiesta, né? E aí eu fui dirigindo, eu saí de Lafayette, fui em São João do Rei buscando os meus colegas para ir para Diamantina, né? Então isso daí já dava de horas de viagem, umas 10 horas de viagem. E aí saindo de São João del Rei, 1 hora depois, em São Brás do Açuí, um amigo meu começa a passar mal de labirintite. Nossa. Então a viagem já começou a dar errado e dar ruim daí, né? Dá errado, mas deu história, rendeu história, né? É o que importa, e aí né? eu tenho fotos, né? Ele ficou 1 hora tomando soro na veia, né? No postinho lá de São Brás do Açuí. E a gente tem foto, né? Tirando foto com ele lá deitado na cama, né? Tomando soro ali morto lá e a gente tirando foto dele. Seguimos, né? Viagem, 7 Lagoas, acidente, 2 horas parado. Nossa. E a gente lá, mofando, carro sem ar-condicionado, sem nada, né? Mofando lá. Segue viagem, né? Chega em Diamantina já assim, tarde da noite, morto, né? E o pessoal aí disse, vamos sair. Vocês querem sair porque vocês não vêm dirigindo, né? Nem nada. Mas fui assim mesmo, né? Fui, eu não ia ficar sozinho. E aí, beleza. O evento em si foi tudo tranquilo, né? Mas na volta, acho que era... Não chegou a ser Curvelo, não. Acho que é Coríntio. Tem uma cidadezinha, né? Entre Diamantina e Curvelo. E aí tem uma descida. E aí, de 1 hora para outra, tô sentindo assim que o freio não tá pegando. Né? Eu tava tendo que bombear ele para diminuir a velocidade. E aí eu falei assim, galera, não preocupa não. Não preocupa não, tô tranquilo. Estamos sem freio, mas tá de boa. Não preocupa não, mas eu acho que o carro tá perdendo o freio. Aí isso daí, o pessoal já assustou, não acredito. Aí uma amiga minha toda zen, então é por isso que está saindo essa fumaça do carro, do lado aqui, né? Eu disse, Camila do céu, como você não me avisa? Eu tô impecando. Assim, falou que já estava saindo a fumaça já tinha um tempo, né? Travou a parte da lona ali,
E tava queimando, fazendo. né? Acelerando e queimando. E na descida eu nem senti nada, né? E aquilo ali arrebentou, né? O freio. Mas aí com sorte, né? A gente conseguiu parar, né? O cara amarrou um arame, né? Para impedir que continuasse fechando, né? Eu voltei com o carro com um arame, né? Eu pensei, gente, né? Vamos seguir, é o que dá, né? Para fazer, é o que tem para hoje. E chegando em BH, né? Depois já tarde da noite, perdi o caminho, errei o caminho. Já não gosto de BH com disso, né? Falou que eu tenho que dirigir para BH, eu já fico nervoso. E aí perdi o caminho e tô lá, entro num lugar, entro no outro, entro na frente de um carro, né, para tentar, seguindo placa, não adianta. E aí depois de umas meia hora, essa Camila, né, assim, ô Camila, se você estiver vendo esse vídeo aí, você me desculpa, né, mas... Né, você mereceu. Você mereceu. Aí ela assim, eu tenho um GPS aqui. Poxa, Camila, como você não me avisa que tem o GPS antes, né? Você tá vendo perdido aqui? Aí com o GPS a gente conseguiu sair, né? Mas essa parte do freio foi Como assim, é que você parou? Com medo, né? Então, aí você foi bombeando, ele foi diminuindo, né? Foi reduzindo marcha. E aí tinha uma borrachariazinha, nem era mecânica, não, uma borrachariazinha no canto da estrada, assim, e a gente conseguiu parar. E foi assim, domingo de tarde, foi assim, muita sorte. Pra estar aberto, né? Foi muita sorte. Na verdade, a gente chamou na casa lá. Você devia morar lá. Né? Já morava lá. Foi muita sorte nesse sentido, né? E eu já tive outro caso de perder freio, né? Eu tenho um histórico com acidentes de carro. Muito ruim. Mas já tive uns 4 acidentes de carro. Sério? Sim. Né? Cada às vezes um mais leve, outro não. Né? Qual foi mais o pesado que você teve? O mais pesado foi quando eu voltando de Cabo Frio, em Arraial do Cabo, o carro capotou. Né? Eu perdi o controle, senti ele balançando. Por quê? Eu estava na esquerda e aí eu fui passar para a direita e um carro me cortou pela direita. Você voltou. Né? Porque eu estava mais lento na esquerda. Né? E aí ele me cortou e aí eu voltei. E no eu voltar, eu perdi o equilíbrio ali, o carro ficou sambando e aí ele, né, virou e tombou. E aí ele caiu em cima da minha mão. Né? Então eu quebrei esse osso, né, chama escafoide aqui. Fiquei 45 dias com o gesso por conta de um ossinho de nada. Mas, né, dos males o menor, que foi só isso. Todo mundo que estava comigo não machucou, sabe? Mas eu vi em câmera lenta, assim, as panelas no carro, óleo, né, tudo, porque a gente vai como farofeiro, né? Então eu tô seguindo, tá fazendo com panela. Eu vi só tentando segurar o carro para cá e o pessoal lá atrás tudo sacudindo, né, e o carro, né, tombando. E o meu cunhado estava na frente com a minha, né, esposa, com as minhas irmãs, né? E aí ele, né, só falou assim, gente, preocupa não. Tem outro famoso, né, não preocupa não, né? Mas a Givelina capotou o carro ali. E diz que lá dentro do carro lá foi um desespero, né? Até ele conseguir virar o carro, né? E voltar. Porque não saiu tanto que capotou. Aí na hora que eles chegaram... E a parte estava no carro da frente? Estava no carro da frente. Por um lado bom, né? Ela não capotou. Sim, né? Mas assim, aquela questão do desespero. Né? Nossa, meu Deus. E como é que você conheceu a Paty? Então, através de um amigo. Esse amigo que já morava em São João del Rei, que eu fui lá por conta dele. Né? Esse amigo de São João del Rei. Ele tinha feito antes engenharia e conheceu a Paty na engenharia, né? E aí a Paty, né, a gente... Então você conheceu em São João del Rei? Não, eu conheci ela aqui em Lafayette, né? Porque ela fazia no CAP, em Ouro Branco. Entendi. E aí, né, nesse evento, né, aquelas coisas armadas, né, aí a gente acabou ficando e marcamos, né, uma semana, estava acabando as férias. Aí isso foi nas férias de janeiro e aí a gente teve que tomar uma decisão. A gente pensou, e aí, como é que a gente fica? Porque eu sabia que se eu voltasse para São João del Rei sem ter um compromisso, provavelmente aquilo não iria para frente mais. Né? Então, assim, eu nunca tinha namorado. Foi minha primeira namorada, né? Então não sabia, também eu queria experimentar, né? Assim, como que é esse relacionamento, né? Então a gente falou assim, não, vamos tentar,
né? E a gente tentou. Namoramos, Foi quanto então, tempo? 2 anos, né? Os dois últimos anos, né? Namorando aí à distância, né? E praticamente eu que mais vinha pra cá, porque também tinha minha família aqui, fazia né? mais sentido, né? Mas, assim, é bem pesado. Mas dá, sabe? Exige abrir mão, né, de várias coisas, né? Mas dá. Então, assim, teve até um momento que a gente ficou separado 3 meses, né? Foi o único momento que a gente ficou separado em toda essa caminhada aí. Mas foi bom, por um lado, né, de fortalecer o nosso relacionamento. Uhum. E vocês casaram tem pouco tempo, né? Já vai fazer 5 anos aí que a gente casou. Tem isso tudo? A gente casou. Na verdade, tem 5 anos, né? Não, vai fazer 5 anos. Edita isso daí, né? Quase. Quando que faz 5 anos? Vai fazer 5 anos agora, 7 de setembro. A gente casou no 7 de setembro de 2018. Então vai fazer 5 anos que a gente é casado. Vai fazer 5 anos. E você tem uma filhinha, tem 7 meses, né? Tem 7 meses, não foi? Ela fez 9 meses 9, agora, né? E assim, é tudo pra mim. Eu sempre falo com a Paty, assim, olha, eu te amo, né? Mas o amor que eu sinto por ela não se compara, sabe? Agora que eu tô descobrindo o que é o verdadeiro amor. E você tem o seu filho, né? É inexplicável, assim, sabe? Pra mim, o Henry, o que eu sinto por ele é absurdo, a gente sabe? não consegue descrever. A gente sabe que é algo que você realmente daria tudo, né? E é um sentimento que, pra mim, ele veio surgir depois que ela nasceu. Né? Porque a mãe, ela já sente muito antes, mas eu ficava, assim, às vezes até um pouco culpado de não ligar muito, assim. Nossa, eu já sabia que eu daria tudo por ela ali, né, dentro da barriga. Não, eu já falei aqui, mas a Bruna já brigou conseguiria. comigo porque na barriga eu não conversava direito. Eu falei, Eu tô também, conversando eu não com a barriga, conseguia. não é um ser... Pra mim, sabe, não é. Na verdade, pra mim, depois que nasceu ainda demorou. Eu demorei um tempo ainda a entender isso, sabe? Foi muito louco. E, tipo assim, o que eu sentia pelo Henry, né, o processo de eu amar ele, tipo, de tudo que eu sinto pra ele, ir crescendo a partir dos dias, a partir do contato e tudo mais. Então, pra mim, foi esse processo, assim, sabe? Eu acho que você falou a palavra certa, processo, né? Eu acho que a gente tem que até conversar sobre isso, as pessoas entenderem. Sobre isso, né? E eu acho que eu tive um apoio, né, de um amigo que foi pai, pouco antes, né, de mim, e me ajudou demais entender esse diálogo, porque as incertezas que eu tinha, ele teve, sabe? E a gente ter uma rede de apoios de pais também, sabe? Digamos, é bom quebrar determinados tabus, né? Que às vezes a gente fala assim, não, eu tenho que amar, né? Mas como? Você ainda não está sentindo aquilo, é difícil, né? Então você tem uma entrega, mas o sentimento ele ainda não despertou com alguém que você ainda não conhece de fato, né? Diferente para a mãe. E tem outras coisas também, igual o Piangers fala. A gente, que eu acho muito errado, a gente não brinca de boneca. A gente não brinca de cuidar de filho. Sabe? A gente não sabe nada sobre isso. E não só, eu digo, na questão de fazer, mas de entender. Então, tipo assim, o filho nasce e você não entende o que é aquilo. A menina brincou várias vezes de ser mãe. Sabe? Não é a mesma coisa? Claro que não, mas tipo, como criança ela brincou, tanto que o Henry, eu quero que ele brinque, sabe? Tipo assim, pra que ele entenda esse processo, pra que quando for a vez dele, talvez vai ser diferente de mim, sabe? E não tem nada a ver, né? Isso já é uma construção de uma sociedade machista. Com certeza, nada a ver uma coisa com a outra. De você não poder chorar, de você não poder expressar suas emoções. Então, assim, essa questão, né, até de dançar... porque eu não me importo, eu choro, eu já chorei na frente dos meus alunos, né, de felicidade e alegria, né, de reconhecer quando eles têm um comportamento assim, humano que eu valorizo tanto, sabe? Eu não acho que eu vou ser menos homem por conta disso, e eu acho que é uma questão assim, muito de segurança, eu sou muito seguro do que eu sou, né, hoje. Então, porque é uma construção também. Uma construção. Hoje eu sou muito seguro. Eu posso usar camisa rosa, usar camisa florida. É muito louco como que o machismo é totalmente baseado na masculinidade frágil, né? Sim. É tipo o oposto do que eles mesmos pregam, né? É frágil, sabe? De você estar conversando com, né, um homem que é gay, né? E
achar que você é gay por conta disso. Não. Ou então de um gay chegar em você e a pessoa se sente ofendida. Se sente ofendida, né? E já teve caso. E às vezes eu acho que mais de um, né, gay já chegou em mim. É porque às vezes esse meu jeito, né? Eu acho engraçado só de atrelar esse jeito. Sabe? Só disso já é uma questão social, de tipo assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Homem não pode dançar, até homem porque não pode ser mais solto, eu acho que isso né? até uma homofobia, porque isso gera o padrão que o gay é afeminado, o gay dança assim. E você vai ter gay que é assim, que não tem problema, e você vai ter gay que é extremamente, que é sério, que você, tipo assim, não sabe, tal. Então, tipo assim, ao mesmo tempo também é uma homofobia, tipo, de rotular isso, né? E aí, assim, qual que é a minha resposta? Olha, não quero, não gosto, né? E conversa. Da mesma forma que eu penso assim, eu quando vou, né, chegar em uma mulher, não agora, né? Deixando isso claro. Deixando isso claro, né? É só um exemplo, né? Eu não sei se ela é lésbica, se ela não é. Entende? Então, assim, eu tô correndo esse risco também. E aí, ela fala assim, eu não gosto. Então, essa construção ao longo da minha vida me deixou uma pessoa, assim, muito mais segura. A filosofia, ela me ajudou muito também nesses aspectos, sabe? Principalmente... Geralmente eu sinto uma certa depressão final de ano, final de bimestre, assim, de ano, uma sobrecarga. Parece que toda aquela energia assim, do ano vai sobrecarregando, né? Então, geralmente, eu estou muito emotivo no final do ano. Mas a filosofia, ela me ajudou muito a lidar com esses momentos, né? Com fases difíceis, né, na minha vida. Então... Mas por quê? Por exemplo... Ano passado eu passei por assim, né, eu e minha esposa, né, nós passamos por uma dificuldade que foi o nascimento da minha filha, né, prematura, né? Ela nasceu com 33 semanas, né? Então assim, foi totalmente assim, inesperado. Eu estava com o pé quebrado, né? Depois eu conto essa história de como eu cheguei lá. Mas, então, assim, meio que foi tudo tumultuado. E, assim, a gente não sabia, né, o que esperar. Não sabia se ela iria viver, se ela não iria, né? Mas eu aprendo uma aceitação de que tudo que a gente fez, né, de tudo que a gente podia fazer, a gente fez. Entendi. Né, por ela. Então, se ela viesse, né, a falecer ou tivesse alguma sequela, qualquer coisa assim, a gente iria aceitar, né, dentro dessas condições. Então, assim, a gente vive muito por isso. Igual ela foi diagnosticada errada com uma doença que seria para tomar remédio a vida inteira, né? E saiu do hospital com esse diagnóstico, com um pedido, né? Para vocês saberem que estava errado o diagnóstico. Então, a gente levantou essa suspeita porque eles declararam essa doença com base em uma alteração mínima no teste, né, do pezinho dela. Seria qual? Você sabe? Hiperplasia. Hiperplasia, alguma coisa. Minha esposa que lembra do nome direitinho. Mas... é uma questão de hormônios, né? Então, ela teria que tomar remédio por conta de uma alteração. Então, eu falei assim, olha, se for isso mesmo, é claro que a gente aceita, né? Mas vamos investigar, né? Mas eu quero certeza disso. Né? Mas assim, eu não aceito essa primeira informação com base em tão poucas informações, né? Tão poucos dados, né? E aí a gente foi procurar, né, um especialista aqui em Lafayette. E aí a gente foi fazendo exame, né? Fizemos vários exames, e aí depois de uns 5 meses, aí ele falou assim, olha, pelo que a gente foi reduzindo os remédios e os exames não davam alteração. Tá. E aí ele falou assim, olha, praticamente, já no primeiro exame ele já cortou pela metade, que ele já falou assim, olha, a dosagem desse remédio já não é para a condição dela, né? E... a gente teve essa boa notícia, assim, pra gente foi uma alegria enorme, né? Com certeza. De que ela não precisaria tomar esse remédio. Mas que se precisasse, a gente aceita. Eu vi até há pouco tempo que eu vi de novo
E eu vi até há pouco tempo, né? Porque tem a lei de Murphy, que tudo fala como se, né, tudo que pode dar errado dará, meio que assim, né? Mas que tem uma interpretação dela, que até fala no filme Interstellar, que é tudo que for, uma interpretação de que tudo que for acontecer, acontecerá. Seja errado ou não. Então, a vida é assim, ela é como ela é. Muitas coisas, na verdade, a gente não tem o que fazer. É só viver. E quando a gente aceita aquilo que a gente não pode, né, mudar, a gente passa a viver melhor. E aí a filosofia tem várias áreas, né? Então, assim, eu não sou aquele que segue uma corrente filosófica. Eu pego um pouquinho de cada um ali, né? O que vai me fazer bem naquele momento, eu pego e sigo, né? Mas os estoicos, eles falam dessa questão de que a gente faz parte, né, de uma razão universal, né? E que tudo acontece, né, por esse motivo, e quando a gente aceita isso, a gente vai ser mais feliz. Você vai ficar lutando contra uma coisa que não tem... Tem uma frase que é mais ou menos assim: se um problema tem solução, não adianta você perder noites de sono por conta dele, se preocupar demais com ele, porque tem solução. Você vai achar essa solução. Se ele não tem solução... Também não adianta, porque ele não tem solução. Não tem o que você possa fazer. O que você vai fazer? Você vai chorar? Você vai... Até pode, né? Porque, tipo assim, faz parte do processo de você aceitar aquilo também, né? Mas também não adianta você viver a vida inteira. Deixar aquilo, né, ser um impeditivo de você viver. Né? Então, assim, as perdas, né, que a gente tem, né? Não vou ser insensível, né, de falar que isso não significa nada, você tem que aceitar, pronto, acabou. Não, é claro que a gente sofre. O processo, aceitar tem um processo, né? É um processo, né? O que não pode é que isso se torne algo que te limite a viver. Com certeza. Esse é o medo do nunca mais, né? Esse é o medo da morte é o nunca mais. Né? Então, e como é que você quebrou a perna? Então, eu quebrei a perna numa situação assim que pra mim foi muito inusitada, porque não é o meu estilo, né? Que foi ano passado, eu fui em Foz, né, do Iguaçu, e aí eu vi lá que tinha salto de paraquedas. E eu falei, eu quero saltar de paraquedas. Nunca tive essa vontade. Eu tenho uma vontade, tá? Eu tô pensando, por que eu não saltei ainda? Se bem que talvez com essa história eu não queira mais. Nunca tive essa vontade, né? Nunca, as pessoas até surpreenderam falando, né? Quando eu propus, né, para minhas irmãs, ela sempre topa minhas ideias, né? Eu sou muito feliz, né, por ter essa companhia assim também. Vamos, né? E então, só que eu não saltei lá. Lá eu ainda fiquei receoso. Tava só eu e minha esposa. Tá. Eu falei assim, não, vou esperar um outro momento, mas eu vou saltar ainda antes da minha filha nascer. Né? E, na verdade, antes da minha filha nascer, porque eu não sabia que ela tinha nascido. Mas eu falei assim, esse ano, né? E aí, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu falei assim, eu quero saltar. Aí sim, eu quero saltar antes dela nascer. Né? Porque depois pode ser que eu fique realmente com medo, né? Então, o que também não faz sentido, né? Porque se acontecesse alguma coisa comigo antes também, ia ser coitado da parte. Né? Então, em julho eu comecei, falei assim, vamos, juntei a galera, tal, alguns desistiram no meio do caminho, né? Outros não. E aí a gente foi em Resende saltar. Foi eu, minhas duas irmãs e uma amiga minha. Né? Chegamos em Resende no sábado, o salto estava programado para domingo, né, de manhã. Choveu, não saltamos, perdemos a viagem. Né? Minha mãe, que é toda preocupada, falou assim, isso é um sinal, isso é um sinal. E foi, né? Isso é um sinal. E aí voltamos, aí eu falei assim, não, então vamos marcar agora em Juiz de Fora, porque pelo menos se o tempo mudar, ou é perto, ou dá para voltar, não dá nem pra, não precisa nem ir, né, na verdade, né? Dá Resende tempo. É longe assim? Resende é. Resende dá umas 6 horas aí. Tá. Né? Achei que Resende era... Eu nem sei onde é. É no Rio, mas no Rio de Janeiro. Tá, entendi. Mas dá umas 6 horas mais ou menos. Você vamos em Juiz de Fora, né? E aí essa minha amiga já desistiu. Ela já não podia ir e tal. Tá, então vamos só eu e minhas irmãs. E aí a gente... Foi depois de uma festa de 15 anos, né? Foi meio que a última festa de 15 anos que eu fui no ano passado, né? Foi 25 de setembro. E aí, bom que eu quebrei pau tudo lá, né? Tava livre, leve e solto lá.
Aproveitei bastante, aí no domingo a gente foi. E aí fui saltar primeiro. No salto deu tudo certo. Na verdade, quase tudo certo, né? Porque eu achei que eu ia desmaiar, né? Minha pressão caiu assim, mas eu consegui sobreviver ao salto e ver tudo. Foi uma adrenalina inexplicável. É algo que eu lembro que foi bom, mas eu não consigo sentir novamente. Né? As emoções, elas vêm e vão, né? E na hora de pousar, o instrutor ele não conseguiu me segurar, né? Firmar o corpo, porque ele era baixinho, né? E aí, por mais que eu tivesse levantado a perna, que é como eles pedem, né? Pra gente levantar a perna como se fosse uma cadeirinha, que aí ele, né? Que aí ele que pousa, né? Sabe pousar. E aí, na hora que ele pousou, a minha perna também já encostou junto com ele. E você não andou, porque obviamente não era pra você fazer isso. E aí ele caiu por cima de mim e meu pé, virou pra trás. Nossa. E eu tive diagnóstico errado aqui na maternidade. Que falaram que tinha só quebrado, mas na verdade eu rompi o ligamento. Nossa. Então, depois que eu fui, né, fazer todo um processo investigativo que continuou doendo, né, eu fui fazer a cirurgia 21 dias depois que eu tinha quebrado. Né? Mas aí depois que eu fiz foi até rápida a recuperação. Só que caiu junto com a da minha filha. Tava tudo bem. Né? E minha esposa não teve nenhum problema durante a gravidez. Na sexta-feira... E foi por que ela adiantou? Então, depois a gente descobriu que ela teve infecção urinária. Ela também nunca tinha tido infecção urinária na vida, né? Foi ter logo na gravidez. Né? Então, assim, na sexta-feira eu tava doido para voltar a trabalhar já, né? E pedi o médico assim, dá para mim voltar a trabalhar? Ele falou assim, se você ficar com a perna pro ar, dá, né? Eu disse, não, então beleza, né? Sexta-feira, aí no domingo, a bolsa estoura. Né? E eu lá de muleta, né? Eu fiquei conhecido lá no Otaviano Neves, né? Como o pai de muleta. Eu tava andando eu lá no corredor lá. Tac, 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 tac. Foi, assim, bem complicado assim, essa fase. A gente recebeu muita ajuda de pessoas, inclusive, que a gente não tinha contato mais, né? Recebi ligações, né, de uma advogada minha que até muito tempo que eu não tinha contato com ela, e ela falou assim, ó, tem uma casa em BH, você precisa ficar aí, né? E eu cheguei a utilizar a casa dela. Legal. Outras pessoas falam assim, oferecendo, né, a casa para a gente ficar lá. Transporte, se precisar que leva, se precisar que busca, eu não estava conseguindo dirigir, né? Então dependia muito, né, dessas situações. Então, assim, bom, né? tanto por parte de família, quanto por parte, né, de colegas de trabalho, sabe? Entendendo esse lado. Então, tudo isso daí a gente nem imaginar. A gente, sabe, passa a gente valoriza e quer retribuir também de alguma forma, sabe? Então, sempre que as pessoas precisam de mim, se eu posso ajudar, eu vou ajudar, sabe? Eu sou uma pessoa assim que estou sempre disposto a ajudar dentro das minhas possibilidades. Né? Claro que eu não consigo fazer aquilo que eu não posso. Então, se eu te falar que não vou, não posso, é porque realmente não dá. Né? Não dá. Mas eu fiquei imaginando, nos primeiros dias, foi quanto tempo que você ainda ficou de muleta? Ainda fiquei mais uns... Até quando ela saiu do hospital, mais uns 18 dias que eu ainda fiquei de muleta. Ela ficou 18 dias internada. Tá. Então, na verdade, bom que quando ela saiu, você já estava sem, então. Eu já estava tirando, não estava dirigindo, né? Mas estava sem jeito. Já estava... porque eu fiquei imaginando em casa, tendo que fazer as coisas e estando de muleta. Mas ele estava já mais tranquilo nesse momento. Cara, foi um prazer conversar com você. Obrigado. Espero que daqui a um tempo você volte pra gente conversar outras coisas. Sim. Mas foi um prazer ter você aqui. Prazer foi meu, Batista. Tamo junto. Tamo sempre junto aí, viu? Obrigado, viu?